Fala galerinha do canal Matemática Pai d'Égua, tudo beleza? Olha lá pessoal, você que vai fazer o concurso de Ananindeua, você não pode deixar de entender esse assunto aqui, você pode ter certeza absoluta que esse assunto vai estar lá na prova de vocês. Para você que é do ensino fundamental completo, divisão proporcional. Vou explicar aqui duas questões para você nunca mais esquecer. Quando vir uma questão bem parecida com essa aqui que eu vou resolver, você vai lembrar aqui do canal Matemática Pai d'Égua, né? Você não vai ter dúvida na hora de resolver essa questão, tá certo, pessoal? Então, muito cuidado, tá? Com esse tipo de questão. Você vai ver que o método Pai d'Égua é muito simples e direto de fazer, para você não perder tempo e, ó, conseguir a aprovação rapidamente, beleza? Então, para você que é novo aqui no canal, se inscreva aqui no canal, deixa aquele like e venha fazer parte aqui do canal Matemática Pai d'Égua, beleza, pessoal? Gratidão aí para todos aqueles que já se fazem presente, né? Que já vão deixando aquele like, vão compartilhando, compartilha com todo mundo aí que vai fazer esse concurso, beleza? Tranquilo, pessoal? Então, olha lá, vem comigo aqui que nós já vamos iniciar aqui resolvendo, né, algumas questões e, claro, né, principal, divisão proporcional. Já se inscreveu no canal? Deixa eu olhar aqui. Isso, já se inscreveu no canal. Beleza, agora deixa aquele like e vem resolver comigo de uma forma simples e fácil, tá? A questão aqui de divisão proporcional, tá certo, pessoal? Olha lá. Quando ele fala divisão proporcional, ele está falando exatamente de uma divisão que vai ser dividida por parte, diretamente proporcional. Como assim diretamente proporcional? Vai dividir em partes iguais. Como assim em partes iguais? Um vai receber mais e outro vai receber menos? Sim, então não vai ser partes iguais, né? Observa que a distribuição de valor ou de alguma herança sempre vai ser dividido em partes diretamente proporcionais, tá? Como assim diretamente proporcional? Veja essa questão aqui, pessoal. Olha lá. 3 sócios investiram 8 mil, 6 mil e 4 mil em um bar, respectivamente. No fim de um semestre, apuraram um lucro de 36 mil reais. Sabendo que o lucro foi calculado em divisão proporcional, calcule o valor recebido pelo maior investidor, tá certo? Então, qual é o primeiro passo, professor? Quando eu vou resolver uma questão desse tipo aqui de divisão proporcional. Olha lá, uma questão de 2019 da CETAP, tá certo? Você pode ter certeza que na sua prova, né, em dezembro agora, vai estar lá essa questão, você pode ter certeza, muito parecida com essa, ok? Pode confiar. Então veja aqui o seguinte, ó, presta atenção. Ele fala que os 3 sócios vão investir respectivamente, ó, 8 mil, 6 mil e 4 mil. Tá certo? E ele diz ainda o seguinte, ó, que o total, né, que foi apurado do lucro foi de exatamente 36 mil. Ele quer saber o valor recebido pelo maior investidor. Quem é o maior investidor? É quem investiu o maior valor, né? Ou seja, 8 mil. Mas eu não sei quem foi. Vamos colocar aqui, ó, organizando. Eu vou dizer aqui que um investidor aqui é A, que o outro investidor aqui é B e que o outro investidor é C. Tá certo? Observa que ele fala respectivamente. Então vamos colocar aqui, ó, o primeiro investidor investiu 8 mil, o segundo investidor 6 mil e o terceiro investidor 4 mil. 4 mil. Tá certo? Observa que eu tenho uma igualdade de razões aqui. Tá certo? Porque se eu igualar exatamente essas razões, ó, eu vou ter aqui uma proporção, tá certo? A proporção é a igualdade de duas ou mais razões, correto, pessoal? Então, neste caso aqui, eu vou igualar ao total que foi apurado, ou seja, o lucro que foi exatamente 36 mil, tá certo? Observa o seguinte, A está para B, A está para 8 mil, assim como B está para 6 mil, assim como C está para 4 mil. Então, esses 36 mil, ele é proporcional ao valor que foi investido. Quanto foi investido? Ó, o A investiu 8 mil, o B 6 mil e o C 4 mil. Somando isso aqui, vai dar exatamente 18 mil, ó. Correto?
Observa que na divisão proporcional eu preciso achar um valor, né? A minha constante de proporcionalidade. Quem é a minha constante de proporcionalidade? Proporcionalidade, né? É justamente, ó, se eu dividir aqui, cortar esses três zeros, 36 dividido para 18, vai dar 2. Esse 2 aqui é a minha constante de proporcionalidade, tá certo, pessoal? Por quê, ó? A está para 8, ou seja, A dividido para 8.000 é igual a 2. B dividido para 6.000 é igual a 2. C dividido para 4.000 também é igual a 2, ou seja, eu tenho uma igualdade de razões. Então, essas razões aqui, todas elas são iguais a 2, tá certo? 2 é a minha constante, né? A minha constante, ó, de proporcionalidade. Proporcionalidade. Ok? Minha constante de proporcionalidade. Beleza. E o que quer dizer isso aqui, professor? Que se eu quero achar o valor do recebido, calcule o valor recebido pelo maior investidor, neste caso, quem investiu mais aí, pessoal? Foi o A, né, que investiu 8.000. Então, faça isso aqui, ó. Se todas essas igualdades são iguais a 2, então vou pegar o A, que está para 8.000, e igualar a quem? A 2, ó. É simples. Como é que eu vou achar esse resultado? Pego 8.000 que está dividindo, passa multiplicando 2. Isso implica em quê? Que o A é exatamente igual a 8.000 vezes 2. Então, o investidor A recebeu exatamente 16.000. Gabarito, letra A de aprovado. Beleza? Bom, deixa eu explicar novamente aqui para vocês, pessoal. A constante de proporcionalidade é o resultado dessas igualdades aqui de razões, tá certo? Então, tenho A que está para 8.000, B que está para 6.000, C que está para 4.000 e o 36.000 que está para 18.000. Fazendo essa divisão, eu vou encontrar uma constante de proporcionalidade. E essa constante ela é igual a todas essas razões, tá certo? E ele sempre vai escolher no final, ou é para você achar o valor de A, ou é o valor de B, ou é o valor de C, tá certo? Neste caso, ele queria exatamente o valor de A. Então, é só pegar a divisão do A, né? A razão de A aqui, ó, e igualar a quem? A minha constante de proporcionalidade, que neste caso é 2. Vamos dizer, então, o seguinte. Professor, se ele pergunta, calcule o valor recebido pelo menor investidor. E aí, como seria? Quem é o menor investidor? É o C, que investiu 4.000. Aí você faria isso aqui, ó. Você pega o C sobre 4.000. Isso aqui é igual a quem? A 2. Pega o 4.000 e passa multiplicando 2. Então, o C equivale a 8.000. Ou seja, o C recebeu exatamente 8.000. Tá certo? Agora, se eu fizer exatamente o seguinte, vamos dizer, calcule o valor recebido pelo investidor B, né? Vamos dizer que ele colocou ali o investidor A, B e C. Vamos dizer que ele quer saber o investidor B. Então, pegaria novamente aqui, ó, o B sobre 6.000. Ó. Isso aqui seria igual à constante de proporcionalidade que eu achei que é 2. Pega os 6.000 e passa multiplicando. Então, o B aqui vai ser igual a 12.000. Como eu vou saber se isto está correto? Vamos lá, ó. O A, eu achei o A. Vou colocar bem aqui, ó. O A eu achei, certo? O A deu exatamente 16.000. Vou colocar bem aqui. Mas o B deu quanto? 12.000. 12.000, ó. 12.000. O C deu quanto? 8.000. Perfeito. 8.000. Somando isso aqui, galera, eu tenho, ó, 10, 16, vai 1, 36.000, exatamente o lucro que eles tiveram. Ou seja, eles apuraram um lucro de 36.000. Então, isso aqui é só para você entender que ele poderia perguntar para vocês qualquer um. Ou poderia perguntar o lucro de A, ou o lucro de B, ou o lucro de C. Neste caso aqui, como ele não especificou na questão sobre A, B e C, ele só falou sobre investimento, né? E claro que dá para a gente saber quem fez o menor investimento e quem fez o maior investimento. E ele queria
que calculasse o valor recebido pelo maior investidor. Quem deu mais dinheiro, né, no negócio. E foi exatamente o A que deu 8 mil e ele recebeu exatamente o dobro, né? Recebeu ali 16 mil, tá bom? De lucro. Beleza, pessoal? Tranquilo? Show de bola? Eu espero que você tenha compreendido essa questão. Se você compreendeu, já deixa aquele like. Professor, ainda estou meio assim, meio bugado ainda. Olha essa questão aqui para você entender que forma mais fácil de resolver uma questão de divisão proporcional. Tá certo? Presta atenção aqui, ó. Olha lá. Eu tenho o seguinte. Também em 2019, CETAP. Tá bom? Prefeitura de Ananindeua, 2019. Um reservatório com capacidade de 5.400 litros foi enchido totalmente por 3 torneiras. Olha, ele diz aqui as torneiras. A torneira A torneira B e a torneira C. Certo? Que desejam despejar, olha, A deseja despejar 5 litros por segundo. Né? Então, vamos colocar aqui proporcional, ó, 5. B deseja despejar 3 litros por segundo. Olha, então B está proporcional a 3 litros. Assim como C está proporcional a 2 litros, certo? Vamos lá, nós vamos colocar os sinais de igualdade aqui, beleza, essas igualdades, e vamos colocar aqui sempre o total, né? A capacidade é de exatamente 5.400 litros, ó. 5.400 litros. Perfeito? Agora, quem eu coloco aqui embaixo, professor? Sempre a soma aqui dos valores que estão proporcionais. Ó. 5, 3 e 2. 5 mais 3, 8, mais 2, 10. Ó. Então, aqui eu tenho 10. Posso fazer essa divisão? Se eu fizer essa divisão, eu vou encontrar exatamente a constante de proporcionalidade, certo? Então, eu vou cortar esse zero daqui e esse zero daqui, ó. 540 dividido para 1 dá exatamente 540. Essa aqui é a nossa constante de proporcionalidade. Então, o A sobre 5 eu posso igualar a 540, ok? O B sobre 3 eu posso igualar a 540 e o C sobre 2 eu também posso igualar a 540. Agora eu vou prestar atenção aqui no final, que é exatamente o que ele vai pedir, ou A, B ou C. Olha lá, veja comigo. Faça a divisão diretamente proporcional e calcule a quantidade de água que o tanque recebeu da torneira B de bola. Olha, ele quer saber da torneira B. Então, não interessa o restante para a gente. Nem o A, nem o C. O que interessa para a gente é o B. Então, é esse B aqui que nos interessa. B sobre 3 é igual a quem? Você sempre vai igualar a constante de proporcionalidade. Quem é a constante de proporcionalidade? Acabamos de achar que é exatamente o 540. Aí você vai pegar o valor que está embaixo no denominador e passar o quê? Multiplicando. Então, B aqui é igual a 540 vezes 3. Isso, então, implica que o B é igual a 5 vezes, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 4 dá 12, vai 1, 3 vezes 5 dá 15, com 1, 16. Ou seja, calcule a quantidade de água que o tanque recebeu da torneira B. Quanto recebeu da torneira B esse tanque? 1.620 litros, pessoal. Gabarito aqui, letra C. De CETAP, né? C de campeão aí, C de certo. Tá certo, pessoal? Olha lá, espero que você tenha compreendido essa questão de divisão proporcional. Você pode ter certeza, e tanto no fundamental como no médio vai ter uma questão dessa aqui de divisão proporcional. Tá certo? Uma questão simples, você iguala as razões e depois acha a constante de proporcionalidade. Quando você acha, ele vai dizer qual é a razão que ele vai querer, se é A, B ou C, tá certo? Mais à frente a gente vai resolver mais questões como essa de divisão diretamente proporcional e também divisão inversamente proporcionais. Tá certo, pessoal? Então, espero que você tenha compreendido.
deixa aquele like, compartilha aí na rede social esse vídeo. Se tiver bastante visualização, a gente grava outro vídeo aqui para o nível fundamental completo, tá certo, pessoal? Então ajude aqui o canal, deixando o like, compartilhando e se inscrevendo aqui no canal Matemática Pai d'Égua. Siga-nos também lá no Instagram, @matemática pai d'égua, também colocamos dicas lá de matemática, beleza?